Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVE Esportes deste sábado. Esporte gaúcho é destaque nas piscinas, tatames, pistas, quadras, gramados. Carol Santiago, do União, fatura 6 ouros no Brasileiro de Natação Paralímpica. Guris de Porto Alegre vencem competição nacional de futebol 4x4 e se qualificam para torneio mundial. 3 atletas da Sojipa são campeões na seletiva nacional de judô. E mais endurance, motocross, sul-americano de punhobol, estadual, de flag e a agenda esportiva. TVE Esportes está começando. Muito bem, muito bem. A gente abre o programa de hoje falando de natação e paradesporto. Maria Carolina Santiago arrematou 6 medalhas de ouro nas 6 provas que disputou no Campeonato Brasileiro de Paranatação, encerrado sábado passado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Foi o melhor índice técnico da competição. Seu clube, o Grêmio Náutico União, terminou em 5º lugar na classificação geral com outros 3 ouros, 5 pratas e 6 bronzes. Destaque para José Luiz Perdigão Maia, da classe S11, campeão dos 100 metros borboleta e peito, e terceiro nos 50 e 100 metros livres e nos 200 medley. Prova vencida por Catarina Machado pela classe S9. A unionista foi bronze nos 400 metros e prata nos 100 metros peito e borboleta. Estilos que garantiram o vice-campeonato também para Lucas Stanguini, de Carvalho, da classe S13, que ainda chegou em segundo nos 200 medley e terceiro nos 100 e nos 50 metros livres. Maria Carolina Santiago escalou o topo do pódio em todas as competições dos 50 aos 200 metros medley. Na prova dos 100 metros borboleta, a atleta pernambucana completou o percurso em 1 minuto, 6 segundos e 62 centésimos, segunda melhor marca mundial da temporada, 1 segundo e 26 atrás do próprio recorde. Também pela classe S12, para nadadores com baixa visão, Carol Santiago foi campeã dos 100 metros costas. O tempo de 1 minuto, 9 segundos e 16 é o melhor das Américas em 2023 e o 4º melhor do mundo. Eu estou muito feliz com essa preparação, tem dado uma alegria muito grande toda vez que a gente cai na água. A gente tem nadado bem o tempo todo, né? Essa é uma fase que é mais difícil, que é uma fase que a gente está já se direcionando para o Campeonato Mundial. Mas é muito bom poder ter uma piscina dessa com toda essa estrutura para a gente poder estar dando tempo e treinando e terminando de se preparar. Eu fico muito feliz com os resultados, eu acho que isso só diz que a gente está no caminho certo. A competição, que reuniu 261 atletas de 17 estados, foi preparatória para o Mundial de Natação de Manchester, na Inglaterra, de 31 de julho a 6 de agosto. Carol estará entre os 29 nadadores convocados pela seleção brasileira. Isso é um grande desafio para mim. Eu costumo dizer que medalha que dá jeito é só aquela que a gente já conquistou. Mas eu posso garantir que a gente vai chegar o máximo preparada possível para estar brigando pela medalha de ouro, sim. O assunto agora é velocidade e adrenalina em 2 rodas. Tradicional Autódromo Paulista sediou 2 etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross. Pilotos gaúchos detêm a liderança de 2 categorias. A 4ª etapa da competição terminou domingo passado no circuito de Interlagos, em São Paulo, com 2 gaúchos na liderança de suas categorias e outros 2 em segundo lugar na classificação geral. Guilherme Bresolim, de Parobé, chegou em terceiro lugar nas 2 baterias da MX2 da etapa, mas segue na frente com 181 pontos. O piloto da Yamaha, número 109, chegou em 7º e primeiro nas 2 corridas, terceira etapa realizada sexta-feira na pista paulista. Com 130 pontos, Henrique Renica, de Lajeado, é o 5º colocado. O gaúcho melhor pontuado na principal categoria do campeonato, a MX1, é o número 10, Gabriel Andrigo, de Marau, 8º, com 106 pontos. E quem assumiu a ponta da MXF no final de semana foi a piloto da Honda número 8, Maiara Basso. A bandeirada recebida na corrida de domingo isolou a gentilense na liderança da categoria feminina com 91 pontos, 8 a mais que a segunda colocada. Foi um início de ano muito complicado, uma lesão no meu dedo e não vinha treinando muito bem,
mas graças a Deus a Mayara está de volta, está voltando cada vez melhor. E a etapa de hoje, para mim, eu sabia que ia ser decisiva, precisava bons resultados, tanto ontem como hoje. Assim eu vou para a final mais tranquila. Estou muito feliz aí, só tenho que agradecer a minha equipe, a Honda Racing, por me dar essa moto aqui sensacional. Tava tudo 100%. O tapejarense Pietro Piroli também venceu uma bateria com a sua Husqvarna 161 e subiu para a segunda posição na tabela da MX Júnior, com 86 pontos. Na MX2 Júnior, a KTM 112 do guaporense Guilherme Bilhar chegou em quarto lugar nas duas baterias das etapas 3 e 4, chegando a 64 pontos na quarta colocação, a mesma da Kawasaki 317 de Leonardo D'Ambros da MX3. O piloto de Gentil, na Serra Gaúcha, tem 54 pontos. A próxima etapa do Brasileiro de Motocross 2023 está marcada para 28 de agosto em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Automobilismo. Pilotos aqui do estado dominam a terceira etapa do Brasileiro de Endurance, palco dos carros mais rápidos do país. Correndo ao lado de Vicente Origi e Luiz Henrique Bonatti, Vitor Gens venceu o GP Xande Negrão da P1, a principal categoria da competição. A disputa de 3 horas de duração foi realizada no último sábado no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita. Foi a primeira vitória do trio da equipe Motorcar Racing. Quem também fez história no Velopark foi Marcel Miller, o piloto da equipe Stuttgart. Venceu com a Porsche tanto na GT3, acelerando ao lado de Marcel Visconde e Ricardo Maurício, quanto na GT4, onde competiu como parceiro de Tom Filho. Foi a primeira vez na história do Império Endurance Brasil que um piloto venceu por 2 categorias diferentes. Passada a terceira etapa do campeonato, o Império Endurance Brasil dá uma pausa e volta às pistas nos dias 22 e 23 de setembro para uma rodada dupla no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. E skatista do Nordeste vai representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Pan-Americanos do Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro. Times de Street Park foram definidos esta semana. O skate gaúcho em Santiago 2023 será representado por um cearense radicado em Porto Alegre. Lucas Rabelo é um dos 4 atletas convocados esta semana pela CBSK, a Confederação Brasileira de Skate, para as provas de street ao lado dos olímpicos Raíssa Leal, Pamela Rosa e Kelvin Heffler. Para as competições de parque, o time Brasil contará com Raika Ventura e Augusto Aquio. Medalhista de ouro no Pan Júnior de Cali, Colômbia, em 2021, Lucas e Pamela já tinham vagas asseguradas. Já Raíssa e Heffler carimbaram os passaportes domingo passado no Pro Tour de Roma, enquanto a dupla do parque se gabaritou na etapa de San Juan do circuito mundial. As modalidades de skate serão disputadas na esplanada dos esportes urbanos do Parque Esportivo Estádio Nacional, na capital chilena. Acontece neste sábado a primeira etapa do terceiro circuito de câmbio de Porto Alegre no ginásio de esportes do Parque Araraguibóia. Serão 6 equipes participantes, divididas em 2 grupos e jogarão contra adversários de seu respectivo grupo. Não haverá cruzamento das chaves, grupos e classificação final. As partidas terão o tempo de 12 minutos, ou quem chegar primeiro aos 15 pontos. Regido pelas regras da Federação Gaúcha dos Jogos Adaptados para as Pessoas Idosas e parecidas com a do vôlei, o câmbio é destinado à prática esportiva de pessoas idosas. A segunda etapa do circuito de câmbio de Porto Alegre está marcada para o dia 12 de agosto, no Centro de Comunidade 1º de Maio. Também em Porto Alegre, a partir das 11 horas da manhã deste sábado, ocorre a 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. O GP Poa marca o retorno da capital ao calendário da Federação Gaúcha de Ciclismo. A largada da prova de contrarrelógio individual será ao meio-dia no cruzamento da Avenida Edivaldo Pereira Paiva com a Nestor Ludwig. Os competidores devem percorrer pouco mais de 3,5 km por volta.
No domingo, a prova de resistência estará dividida em 2 pelotões, que largam às 9 e às 9h20 na Diário de Notícias para um percurso de 8,5 km. As diferentes categorias devem pedalar de 30 a 110 minutos, mais uma ou 2 voltas na pista. Começa hoje às 5 da tarde e vai até domingo, em Rio Grande, a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Pádel. A competição será dividida entre categorias feminina e masculina, passando pela profissional, amadoras, sênior e menores. Os jogos serão disputados em 5 clubes da cidade de Rio Grande e terão transmissão do canal oficial da Federação Gaúcha de Pádel. 3 atletas da Sojipa foram campeões da Seletiva Nacional de Judô, realizada esta semana no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. A 4ª etapa do Projeto Olímpico começou segunda-feira com as categorias masculinas. Na terça, foi a vez das meninas. Essa foi a última etapa do processo de formação da Seleção Brasileira de Judô no ciclo Paris 2024. Alexia Castilhos foi a única atleta do Sul vencedora entre as 7 categorias de peso. A sojipana lutou na faixa até 70 quilos. Ela fechou o ciclo invicta em seletivas nacionais com 4 vitórias consecutivas. No dia anterior, entre os homens, 2 atletas do clube da Zona Norte de Porto Alegre foram campeões. Gabriel Genro manteve sua posição no meio leve, com uma vitória apertada no rodízio, levando a melhor em um dos últimos critérios de desempate da pole, o tempo de luta. No 81 quilos, João Macedo venceu sua primeira etapa neste ciclo olímpico. E a gente segue no tatame. O assunto agora é taekwondo. Vice-campeã do Mundial Escolar da modalidade no México, a Giovana Disteman de Moraes e o seu técnico Eduardo Dornelles deram uma passadinha aqui no TVE Esportes esta semana para contar para a gente como foi. Acompanhe. Vamos agora a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes e agora a gente fala de futebol, estilo de rua. Uma equipe da capital venceu a competição 4x4 em São Paulo e está classificada para o torneio na Alemanha em agosto. Para levantar a taça na categoria misto e a vaga mundial, o Guris FC aplicou 2-0 no Euro 7 de Fortaleza, Ceará, na final do Red Bull 4 em quadra. O mini-torneio, estilo futebol de rua, foi disputado no Estádio Municipal de Bragança Paulista no último final de semana. O evento reuniu os campeões das qualificatórias regionais, realizadas em Porto Alegre, Recife e São Paulo. Os guris chegaram à decisão de domingo vencendo no sábado os próprios cearenses por 1-0 e empatando em 2-2 com os paulistanos do Comigo Não Tá. Na categoria feminino, o título ficou com as que ninguém quer. A equipe da capital pernambucana aplicou 10-2 no time das Ousadas, também de Porto Alegre, e ganhou 2 vezes do Resenha 013 de São Paulo. O torneio mundial, a ser realizado mês que vem em Leipzig, na Alemanha, será disputado pelos campeões de 27 países nas 2 categorias. O Red Bull 4 em quadra é disputado por times sem goleiro, com 4 jogadores cada e um reserva, durante 10 minutos, em um campo de dimensões reduzidas. Os competidores não podem ingressar nas áreas delimitadas junto às goleiras, e os gols marcados no primeiro e no último minuto do jogo valem o dobro. A gente vai seguir falando aí do futebol de rua, pois agora a gente vai conversar com campeões aí, o Rafael Castro e o Renan Dávila, 2 jogadores campeões nacionais pelo time dos Guris FC. Tudo bem, gurizada? Tudo certo? Bom dia. Tudo certo, boa tarde pessoal aí que está nos assistindo. Bom, primeiramente, essa etapa classificou aí para o Mundial, vocês estão com aqui o troféu, né? Vamos dizer assim, né? Só para a gente ter uma ideia. Esse aqui é o troféu. A gente não ganha troféu, né? Mas o troféu ele fica em forma de cheque. Que é a passagem. A passagem, né? Para ir disputar o Mundial lá na Alemanha. Dessa vez em Leipzig. Legal. Bom, conta pra gente um pouquinho da história de vocês aí. Como é que foi esse contato com esse estilo, né? O 4x4?
Vocês já jogavam futebol de rua? Como é que começou essa história para vocês e como é que foi essa trajetória também de campeão para vocês? Primeiro a gente vem jogando já as edições passadas do torneio da Red Bull. A Red Bull fazia anteriormente de outra forma, com outro nome o torneio, mas a partir desse ano de 2023 eles colocaram como Red Bull 4 em quadra. Uhum. Mas a dinâmica sempre foi a mesma, seletivas em estaduais. Aí teve lá em Recife, em São Paulo, BH, agora aqui no Rio Grande do Sul, em algumas edições teve aqui, teve edições que não teve. E aí o campeão acaba se credenciando para jogar o nacional contra os demais campeões estaduais. E aí, conforme o vencedor, representa o Brasil no Mundial, aonde for acontecer, mas sempre nessa dinâmica do futebol de rua, com regras adaptadas e uma goleirinha pequena, o gol caixote, que a gente chama. Legal. Renan, pode falar para a gente aí qual é a característica do jogo, até para vocês serem campeões, qual é a estratégia, claro, não vamos revelar tudo, mas que estratégias que são utilizadas, qual é o ponto mais forte para justamente ser, no caso, né, vocês foram campeões, qual é a característica justamente do jogo que vocês realizam e para poder ser campeão, né? Então, a nossa característica em si é de muita marcação. Uhum. Tá? Sabemos que temos muita qualidade com a bola para jogar, claro, só que só qualidade com a bola não ganha campeonato, né? Tem que ter vontade. E o que a gente usa bastante, revelando um pouquinho aí, a gente aproveita que tem a tabela da goleira. Sim. E como eu sou o pivô, eu sempre tenho que estar atento, porque a gente tem uma jogada que a gente chuta a bola em direção à tabela e eu já tento pegar o rebote, como a bola vai parar perto mais ou menos do gol, eu tento fazer o gol de rebote. Tanto no primeiro jogo da fase de grupo lá do Nacional, aconteceu dessa maneira, consegui pegar o rebote e fazer o gol da vitória. E na final também teve um gol que a gente conseguiu. Não foi mais ou menos assim com a tabela, mas eu puxei 2 jogadores na marcação, como eles estavam me marcando em dupla, e um jogador no meu time ficou sozinho. E aí eu puxei a marcação e ele ficou sozinho, ele cabeceou direto com a goleira livre. Então, essa é a nossa estratégia. Muitas equipes não usam essa tabela e a gente consegue adaptar certamente para o nosso estilo de jogo. Legal. Bom, 4x4 no total. São vocês dois aqui, são mais quantos jogadores em reservas? Como o pessoal tem só uma ideia? Assim, são 4 jogando, né? E 1 no banco. Tu tem direito a ter 1 reserva. As trocas são ilimitadas, pode trocar a qualquer momento, sai, volta, pode trocar sem autorização do árbitro, enfim. E no último minuto, é importante dizer até aqui na regra, no primeiro minuto o gol vale dobrado, uhum. E no último minuto o gol também vale dobrado. Só que no último minuto, o minuto é cronometrado, se a bola sai ele pausa e volta quando a bola estiver em campo de novo, e não pode trocar no último minuto. Legal. Nos primeiros 9 tu pode trocar à vontade, sai e volta, mas no último minuto quem está em quadra vai jogar até o final. Bacana. Bom, foi necessário muita adaptação para um jogo como esse? Como tu fizesse aí um pouquinho dessa avaliação? Como é que vocês se adaptaram justamente ao 4x4? Vocês jogam juntos há muito tempo ou não? Eu e o Rafa, particularmente, a gente começou a jogar mais junto mesmo esse ano. Uhum. Os guris de São Paulo já jogaram o Mundial ano passado no Catar. E o Marcelinho, nosso amigo que mora em Camboriú, também já jogou com o Rafa. Tinha mais ou menos a gente jogava junto. Mas em questão de adaptação, até em São Paulo foi mais difícil por conta de ser grama natural, né? Aqui em Porto Alegre foi nas quadras do gasômetro, então era uma quadra de concreto. O jogo era totalmente diferente do que chegando lá em São Paulo. Mas botamos a cabeça ali, conseguimos nos adaptar certinho. Legal. E graças a Deus deu tudo certo. Bom, agora, essa viagem para a Alemanha, vocês, como é que vai ser agora essas etapas? Vocês vão ter treinos? Como é que vocês imaginam justamente como que será na Europa? Qual é o estilo justamente dos outros adversários? O que vocês estão esperando? E até mesmo essa caminhada até a Alemanha. A questão do treinamento, o Renan, ele está estudando educação física, então ele está nativa, está sempre treinando, é professor, então isso, né? Eu treino também 3, 4 vezes por semana, sempre que dá. O Marcelo lá em Balneário Camboriú, mesma coisa. A gente, cada um no seu canto. Vocês se juntam em algum momento, antes da viagem para a Alemanha? A gente se junta pré-viagem, vamos dizer assim. Tá. Vamos viajar no sábado, a gente se junta na quinta, sexta, reúne, conversa, enfim. Mas por essa coisa de morar em São Paulo, 2 morarem em São Paulo, 1 morar em Balneário Camboriú e eu, Renan, morar aqui em Porto Alegre,
a gente tem que fazer cada um por si, né? Para quando juntar todo mundo estiver bem fisicamente, para as coisas acontecerem. Porque futebol todos têm, né? O que a gente vai precisar é procurar se preparar bem fisicamente para estar forte lá no Mundial. Vocês chegam um pouquinho antes para poder, né, justamente ter uma ideia do campo? Vocês chegam um pouquinho antes, não? No Mundial a gente vai dia 2 de agosto agora, dia 2 de agosto. E o torneio deve acontecer entre o dia 4 e 5, 4 e 5, Tá. que são dois dias de torneio. O primeiro dia normalmente acontece o sorteio da fase de grupos, tem uma confraternização, um jantar, e aí acontece o sorteio. Então o primeiro dia é mais para descanso, para reunir todas as delegações, porque tem gente que vem de muito longe, tem gente que vai mais perto. E aí é assim, aí no segundo dia de viagem, aí sim, começa o torneio de verdade. Qual é o time mais forte, Renan? Os guris. Ah! Tá certo. Então, mas vamos ver assim, um adversário que tomar mais cuidado aí. Vamos. Cara, a gente não conhece muito as equipes que vão representar os outros países, Tá. mas pode ter certeza que o Brasil vai estar muito bem representado. Show de bola. E o Rio Grande do Sul é o Brasil. Show de bola. Rafael Castro e Renan Dávila, parabéns mais uma vez. Boa viagem para vocês, boa Muito sorte. obrigado. Muito obrigado, mãe. Valeu. As gurias coloradas conquistaram o bicampeonato brasileiro sub-20. O Internacional derrotou o São Paulo nos pênaltis, após empate em 1-1 no tempo normal. A final, disputada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, foi uma reedição da decisão de 2022 do Brasileirão Sub-20, vencido também pelas gurias. As São Paulinas abriram o placar aos 27 minutos, num gol contra da zagueira Carlinha, após cruzamento de Carol. O Inter empatou no início da segunda etapa, também com gol contra. Ana Luísa cruzou rasteiro, a zaga se atrapalhou e a bola passou por entre as pernas da defensora. Na decisão por pênaltis, a goleira Mariana defendeu a segunda cobrança do São Paulo e garantiu a vantagem para as coloradas, que converteram todas as penalidades e venceram por 5-3. Na próxima quarta-feira, dia 5, a partir da 13h, a Conmebol promove o sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Internacional confirmou a primeira colocação no Grupo B ao vencer em casa o Independente de Medellín por 3-1 na última quarta. Maurício abriu o placar aos 2 minutos de jogo. No segundo, Luiz Adriano aproveitou o cruzamento pela esquerda e escorou de peito para as redes. Ainda no primeiro tempo, o atacante recebeu o lançamento do meio do campo, venceu a defesa, desviou do goleiro. Os colombianos descontaram no segundo tempo, mas ficou assim. A próxima fase da Libertadores começa só em agosto, mas o Inter volta aos gramados neste sábado, 21h, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Brasileiro. O adversário é o Cruzeiro de Belo Horizonte, cidade onde o Colorado venceu o América Mineiro sábado passado por 2-1, assumindo a 6ª posição na tabela com 20 pontos. Com 3 pontos a mais, o vice-líder Grêmio tem compromisso mais cedo, 6h30 contra o Bahia em Salvador. A equipe gremista vem de goleada sobre o Coritiba por 5-1 sábado na Arena e segue na capital baiana até a próxima terça. Às 9h, o duelo tricolor abre as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta está marcado para o dia 12 deste mês, 7h em Porto Alegre. Bola oval. O Farrapos Rugby disputa neste sábado uma das vagas para a final da Copa do Brasil da modalidade. O duelo contra o Poli de São Paulo começa às 15h no Centro de Práticas Esportivas da USP. Na outra semifinal tem Porto Seguro e Niterói do Rio de Janeiro no Estádio Municipal Aguinaldo Bento dos Santos, no litoral baiano. A grande decisão está marcada para 19 de agosto. O time de Bento Gonçalves se classificou no final de maio ao vencer o Curitiba na capital paranaense por 49-7. Já na próxima sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro de Rugby 15, o Alviverde de Bento Gonçalves recebe o Charrua no Estádio da Montanha. No primeiro turno do Super 12, o maior clássico gaúcho da modalidade foi vencido pela representação de Porto Alegre, 19-17. As duas equipes vêm de derrota na última rodada do Super 12. Domingo passado, o Charrua levou 41-9 do Joaca de Santa Catarina e caiu para o terceiro lugar na tabela. Na semana anterior, o vice-líder Farrapos perdeu para o também catarinense Desterro por 24-22.
Antes, na quarta, dia 5, a seleção brasileira de rugby 15 volta a enfrentar a Colômbia no primeiro de 2 jogos que valem a classificação para o W15, a nova Liga Mundial da modalidade. A segunda partida decisiva está marcada para domingo, dia 9, também na cidade de Medellín. No último confronto, as Iaras foram derrotadas por 18-15 no America's Rugby Trophy Women, competição realizada em Cuiabá, no Mato Grosso, em junho. A hooker Luísa Campos, do Charrua de Porto Alegre, e outras 2 atletas campeãs sul-americanas de Sevens, há 2 semanas no Uruguai, foram integradas à delegação que embarca este final de semana. E seguimos com a bola oval. As meninas do Lions Flag Football faturaram o Campeonato Gaúcho 2023 da modalidade feminina do futebol americano. As leoas foram dominadoras ao longo do campeonato. Nas 2 etapas da competição, ganharam todos os 5 jogos disputados. As 2 últimas vitórias vieram no último domingo, em Barão, na Serra Gaúcha. Na semifinal do Gauchão, triunfo por 34-6 nas meninas do Erechim Coroados. Na grande decisão, mais um placar esmagador, 36-14 nas bicampeãs do Santa Maria Solders, e a conquista de um título inédito para o time da capital. Destaque das leoas na competição, a wide receiver Raula Leal, a vegana, foi eleita a melhor jogadora do campeonato. O nome vegana na camiseta 69 não é por acaso. Dos meus 5 anos como atleta amadora, os últimos 2 eu passei jogando pela equipe do Lions, e desde o início eu venho buscando me aprimorar para provar que atletas veganos podem sim ser destaque. No Campeonato Gaúcho do ano passado, eu tive os maiores números na minha posição e fui selecionada como a primeira wide receiver do campeonato. Neste último domingo, nós jogamos o último Campeonato Gaúcho, onde o Lions conquistou sua primeira medalha de ouro e eu conquistei o título de MVP do campeonato. Eu estou muito orgulhosa de ter conseguido esse título, é algo que eu venho trabalhando há muito tempo, e eu devo muito à comissão técnica incrível que o Lions nos proporciona. Foi o primeiro título de muitos e eu tenho certeza que o Leão vai dominar o Sul por muito tempo. Já a presidente do Lions, Flora Bettil, comemora o momento especial vivido pelo clube fundado em 2018. Esse ano de 2023 já iniciamos com grandes conquistas. Disputamos o Gauchão de Flag Futebol Feminino na cidade de Barão, e as leoas trouxeram o título de campeã. Assim como também do elenco masculino, que disputaram o Gauchão masculino na cidade de Tapejara e também trouxeram o vice-campeonato. Estamos muito felizes com as nossas conquistas e daremos seguimento aí no processo para segundo semestre. O foco das equipes feminina e masculina do Lions muda agora para a Copa RS, que ainda não tem datas e locais confirmados. O TVA Esportes vai ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, aí sempre ao meio-dia, bom sábado e domingo. Até lá, tchau, tchau.